Olá, boa noite, amigos e amigas aqui nossa página do YouTube, Salve Maria. Estamos juntos e juntas hoje, nesta quinta-feira, para mais um Notícias Católicas com Comentários. Vamos ao nosso programa de hoje, que nós vamos abordar dois assuntos principais, um é a respeito do Sínodo dos Bispos, que está ocorrendo em Roma, e o outro assunto que nós vamos abordar é a respeito da morte de 3 padres na Nicarágua, certo? Mas antes eu gostaria de convidá-los e convidá-las para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviasse aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, a primeira notícia de hoje é que a Santa Sé respondeu à dúbia do cardeal Tcheco sobre católicos divorciados e recasados. Tá? Essa é uma notícia que saiu no ACI Digital. Tá bom? É do dia 3 de outubro. O Discatério para a Doutrina da Fé, da Santa Sé, divulgou no último dia 2, de outubro, a responsa, ou seja, a resposta em latim, ao pedido de esclarecimento do arcebispo emérito de Praga, o cardeal Dominic Duca, sobre a administração da Eucaristia a casais divorciados que vivem uma nova união. No mesmo dia 5, publicaram um conjunto de dúbia ao Papa Francisco sobre o sínodo da sinodalidade, que é o que já está acontecendo em Roma. E a Santa Sé, por sua vez, divulgou as respostas do Papa. Originalmente apresentada pelo arcebispo emérito de Praga em 13 de julho deste ano, em nome da Conferência Episcopal Tcheca, a resposta do Discatério para a Doutrina da Fé, assinada tanto pelo Papa Francisco como pelo novo prefeito, o cardeal Vítor Manuel Fernandes, foi emitida ao cardeal Tcheco no dia 25 de setembro desse ano. No centro das dúbia, ou seja, as dúvidas em latim, de Duca e da resposta da Santa Sé, estava a aplicação prática da Amoris Laetitia, que significa alegria do amor, que é um documento do Papa Francisco, uma exortação apostólica do Papa Francisco, emitida após o Sínodo da Família no ano de 2015, e em particular a sua orientação pastoral para a recepção de comunhão por casados sacramentalmente, mais divorciados e recasados, com outra pessoa que não seu cônjuge. Suposto escritor fantasma da exortação do Papa de 2015 e agora chefe do escritório de doutrina de Francisco, Fernandes não hesitou em opinar com autoridade sobre as questões colocadas a ele pelo arcebispo tcheco. Uma mudança notável em relação ao envolvimento anterior do Discatério com questões sobre a Amoris Laetitia, que inclui não responder a dúvidas enviadas anteriormente. Sobre a questão da admissão à Eucaristia de um católico divorciado do seu cônjuge sacramentalmente casado, mas casado novamente civilmente com outro, Fernandes ele escreveu que, embora os padres devam prestar acompanhamento pastoral ao indivíduo, é cada pessoa individualmente que é chamada a colocar-se diante de Deus e expor-lhe a sua consciência, tanto com as suas possibilidades como com os seus limites, e avaliar a sua disposição para receber. Esta consciência, acompanhada por um sacerdote e iluminada pelas orientações da Igreja, é chamada a ser formada para avaliar e dar um julgamento suficiente para discernir a possibilidade de acesso aos sacramentos, disse. A orientação da Amoris Laetitia
sobre este assunto causou polêmica na sua promulgação. 5 dúbia, apresentadas em 2016 por 4 cardeais, incluindo 2 dos 5 cardeais que enviaram as dúbia ao Papa no início deste verão. O cardeal americano Raimund Burke, o cardeal alemão Walter Brandmüller, né, pediram ao Papa que esclarecesse se o ensinamento do Papa São João Paulo II, na encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, sobre a existência de normas morais absolutas que proíbem atos intrinsecamente maus e que são vinculativos sem exceções. Ainda era válido na esteira da amoris laetitia e outras questões relacionadas sobre consciência e circunstâncias. O Papa Francisco nunca respondeu. Okay? Agora, Fernandes escreveu que, como resposta ao Papa aos sínodos consecutivos sobre a família em 2014 e 2015, a amoris laetitia foi o resultado do trabalho e da oração de toda a Igreja. O prefeito de Scatero escreveu que sua orientação sobre a comunhão para os divorciados recasados também se baseava no magistério de 2 antecessores do Papa Francisco, embora esses 2 papas reconhecessem que os católicos divorciados e recasados poderiam participar na Eucaristia e estivessem comprometidos a abster-se dos atos próprios dos cônjuges. São João Paulo II que disse isso. Ou se ele se comprometesse a viver a sua relação como amigos, Bento XVI. O Papa Francisco admite que pode haver dificuldades na prática da contingência e, portanto, permite, em certos casos, após discernimento adequado, a administração do sacramento da reconciliação, mesmo quando não é possível ser fiel à continência proposta pela Igreja. A amoris laetitia também abre a possibilidade de acesso aos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia, quando num caso particular existem limitações que atenuam a responsabilidade e a culpabilidade. Embora Fernandes note que este processo de acompanhamento não termina necessariamente com os sacramentos, mas poderia apontar para outras formas não sacramentais de comunhão e inclusão. Baseando-se diretamente em amoris laetitia, a resposta do Descatero afirma que, no necessário processo de discernimento, os divorciados recasados deveriam se perguntar como se comportaram em relação aos seus filhos quando a união conjugal entrou em crise. Se houve tentativa de reconciliação, como a situação do parceiro é abandonada, quais as consequências que a nova relação tem para o resto da vida e para a comunidade dos fiéis. Que exemplo oferece aos jovens que devem se preparar para o matrimônio? Uma reflexão sincera pode fortalecer a confiança na misericórdia de Deus, que não é negada a ninguém. A responsa também afirmou que os bispos deveriam desenvolver critérios baseados em amoris laetitia em suas dioceses, que possam ajudar os padres no acompanhamento e discernimento de pessoas divorciadas que vivem uma nova união. E que a aplicação da amoris laetitia pelos bispos da região pastoral de Buenos Aires, que Francisco chamou de a única interpretação, deveria ser considerada como magistério autêntico, e que nenhuma outra explicação abrangente seria apresentada. As respostas evitaram responder diretamente ao se os atos cometidos na vida sexual do casal, composto por pelo menos um católico divorciado e recasado, deveriam ser mencionadas no sacramento da reconciliação. Mas o prefeito de Scatero escreveu que a vida sexual do casal deveria ser sujeito a um exame de consciência para confirmar que é uma verdadeira expressão de amor e que ajuda a crescer no amor. Todos os aspectos da vida devem ser colocados diante de Deus, disse. Finalmente, em resposta à pergunta de Duca sobre como os bispos tchecos poderiam proceder ao estabelecimento da unidade interna, na questão da orientação pastoral para os divorciados e casados, mas também para evitar perturbar o magistério ordinário da Igreja, Fernandes escreveu que a Conferência Episcopal deveria
acordar sobre alguns critérios mínimos para implementar as propostas da Amoris Laetitia, para ajudar os sacerdotes no processo de acompanhamento e discernimento sobre o possível acesso aos sacramentos dos divórcios numa nova união, sem prejuízo da autoridade legítima que cada bispo tem na sua diocese. Muito bem, meus irmãos, essa então foi a notícia que saiu essa semana, repito, no ACI Digital. Olha, esse assunto de católicos recasados e divorciados é um assunto delicado, mas que a Igreja Católica precisa responder sobre essas questões, né? Já que o número de divórcios no mundo aumenta a cada dia. O número de divórcios no Brasil, só para vocês terem uma ideia, atingiu o recorde de 386,8 milhões em 2021. Mostram as estatísticas do Registro Civil desse ano, né, 2021, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Uma pessoa de segunda união, né, de acordo com o que foi comentado aqui, pode sim participar das atividades da igreja. Porém, no Catecismo da Igreja Católica, no número 1651, nos ensina o seguinte: se os divorciados se casam civilmente, ficam numa situação objetivamente contrária à lei de Deus. Por isso não podem aproximar-se da comunhão eucarística enquanto persistir tal situação. Pelo mesmo motivo, ficam impedidos de exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação por meio do sacramento da penitência só pode ser dada àqueles que se arrependerem de ter violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometerem a viver em continência completa. Tá? Aqui o Catecismo da Igreja Católica fala de certas responsabilidades eclesiais, mas não diz propriamente nesse trecho, né, quais são essas responsabilidades eclesiais. Neste caso, é recomendável que o fiel, né, o nossa irmã, conversar com o pároco. Precisa conversar com o seu pároco, né? Normalmente, quando o catecismo não define, cabe ao bispo esta responsabilidade, tá certo? Caso o pároco também não saiba, não possa responder, né? No número 1651, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina o seguinte: com respeito a cristãos que vivem nesta situação e que muitas vezes conservam a fé e desejam educar cristamente os seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar provas de uma solicitude atenta para que eles não se sintam separados da Igreja, em cuja vida podem e devem participar como batizados que são. Serão convidados a ouvir a palavra de Deus, a assistir ao sacrifício da missa, a perseverar na oração, a prestar o seu contributo às obras de caridade e às iniciativas da comunidade em prol da justiça, a educar os seus filhos na fé cristã, a cultivar o espírito de penitência e a cumprir os atos respectivos, a fim de implorarem, dia após dia, a graça de Deus. Ok? O ensinamento da Igreja Católica referente a este assunto, ele não foi alterado. Tá? Apesar disso, o Papa Francisco, né, que foi comentado aqui, admite que pode haver dificuldades na prática da continência, e, portanto, permite que, em certos casos, após discernimento adequado, a administração do sacramento da reconciliação, mesmo quando é possível ser fiel à continência proposta pela Igreja. Aparentemente, existe uma contradição no ensino da Igreja sobre esse assunto, né? Só que não é. O catecismo ensina de maneira objetiva. Né? Eu li para vocês ainda agora que se os divorciados se casam civilmente, ficam numa situação objetivamente contrária à lei de Deus. Objetivamente. Né? Mas não significa pastoralmente que também permaneçam assim. Né? Porque o catecismo ele ensina de maneira objetiva. Já o que ensina o documento Amoris Laetitia, né, que é citado aqui, seria de uma forma mais pastoral. Né? A responsa foi a seguinte: posso ajudar os padres no acompanhamento e discernimento
de pessoas divorciadas que vivem em uma nova união. As pessoas podem participar da vida da igreja, porém a princípio sem receber os sacramentos. Tá? E também um detalhe importante nessa história é que tem que saber se o casamento anterior ele foi válido. Tá certo? Isso é um detalhe também importante. Tá bom? Então essa foi a primeira notícia de hoje. Muito bem, meus irmãos, mais uma notícia agora é que, falando em dúbias, né? As dúbias não são novidades, uma retrospectiva das mais conhecidas desde o Concílio Vaticano II. Então, ao longo da história da Igreja Católica, cardeais, bispos e outras pessoas foram autorizadas a submeter perguntas concretas, conhecidas como dúbia, ou seja, dúvidas em latim, para receber respostas do Papa ou de um discatério competente. Na história recente da Igreja, desde o final do Concílio Vaticano II, as dúbias foram levantadas sobre uma ampla variedade de temas, incluindo temas relativos à administração dos sacramentos, as normas litúrgicas e a natureza vinculativa do ensino moral. Quais perguntas são enviadas? Na maioria das vezes, um dúbio é enviado a um dos 3 escritórios da Santa Sé: o Discatério para a Doutrina da Fé, para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, e também para os textos legislativos, ao qual é solicitado interpretar o significado ou a aplicabilidade de um cânone do Código de Direito Canônico. As dúbias são mais frequentemente apresentadas por bispos, conferências episcopais ou comunidades religiosas, mas qualquer católico pode apresentá-las, como foi o caso em 2021, quando 3 leigos alemães da diocese de Essen apresentaram um dúbio à então Congregação para a Doutrina da Fé, perguntando se a igreja na Alemanha está em estado de cisma como resultado do caminho sinodal alemão. A maioria das respostas às dúvidas são fornecidas pelos dicastérios, dicastérios da Cúria Romana, como o de culto divino e a disciplina dos sacramentos, ou ainda a doutrina da fé, que são competentes na matéria relacionada com as perguntas feitas. Essas respostas são geralmente preservadas e publicadas na Acta Apostolicae Sedis, a coleção de documentos oficiais do Papa e também da Cúria Romana. Há poucos dias da abertura do 16ª Assembleia Geral Ordinária dos Bispos, dedicada à sinodalidade, que começou ontem, dia 4, 5 cardeais, o americano Burke, o guiné Sarah, o mexicano Sandoval e o alemão Brandmüller e o chinês Zhen presentearam 5 dúbias ao Papa Francisco sobre alguns temas que eles acreditam que serão abordados pela Assembleia Sinodal. Estas se referem à revelação divina, à bênção das uniões de pessoas do mesmo sexo, à dimensão constitutiva da Igreja e ao sacerdócio feminino e ao perdão. Aos 5 cardeais, o Papa respondeu de forma explicativa. Insatisfeitos com as respostas do Papa, os 5 cardeais enviaram novamente ao Papa as dúbias devidamente reformuladas. No mesmo dia, último dia 2 de outubro, em que foram tornadas públicas as dúbias reformuladas dos 5 cardeais, também foi publicada a única resposta direta às dúbias sobre a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia. Em setembro de 2023, o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o ainda bispo Vítor Manuel Fernandes, respondeu em nome do Papa a uma série de perguntas feitas em julho passado pelo cardeal Dominic Duca, arcebispo emérito de Praga, sobre a administração da Eucaristia aos divorciados e casados. O tema das respostas foi publicado no site do Dicastério para a Doutrina da Fé. Essa resposta da Santa Sé ao cardeal já foi comentada por nós aqui, na notícia anterior eu comentei aqui a respeito, tá bom? Pois bem, após a publicação do motu próprio Traditionis Custodes, o Papa Francisco, que derrubou o motu próprio anterior do Papa Bento XVI sobre a liberalização da celebração da missa com o missal romano de 1962, 11 dúbias foram apresentadas à então Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos sobre como interpretar o novo documento. Em 18 de dezembro de 2021,
a congregação publicou a Responsa ad Dubia sobre algumas disposições da Traditionis Custodes, respondendo a perguntas precisas sobre como o motu próprio deveria ser implementado e esclarecendo ainda mais as restrições à missa tradicional em latim. Segundo Traditionis Custodes, a missa em latim só podia ser celebrada em igrejas não paroquiais, oratórios ou capelas. Mas quando surgiu uma dúvida perguntando o que aconteceria se nenhuma das opções acima estivesse disponível, a congregação respondeu afirmativamente, permitindo a missa nas paróquias sob uma série de condições estritas que estipulavam que tal celebração não é apropriada para ser incluída no horário das missas paroquiais, já que nela só participam os fiéis que fazem parte do grupo, e pedindo para evitar que coincidam com as atividades pastorais da comunidade paroquial. Foram dadas respostas negativas ao dubium sobre a possibilidade de celebrar os sacramentos com o Rituale Romano e o Pontificale Romano, livros usados antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, e é o caso de um padre autorizado a usar o Missale Romano de 1962. Celebrar duas missas no mesmo dia. A congregação disse que para tal binação é impossível de ser concedida, porque não há caso de causa justa ou necessidade pastoral exigida pelo Código de Direito Canônico. Em 15 de março de 2021, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou um responsum a um dubium sobre a bênção das uniões entre pessoas do mesmo sexo. A resposta foi negativa. A Igreja não tem o poder de conceder bênçãos a uniões entre pessoas do mesmo sexo. Na nota explicativa, assinada pelo então prefeito cardeal Luiz Ladaria Ferrer e pelo então secretário Dom Giacomo Morante, foi ainda esclarecido que, para ser coerente com a natureza dos sacramentais, quando se invoca a bênção sobre algumas relações humanas, é necessário, além da reta intenção daqueles que dela participam, que aquilo que é abençoado seja objetiva e positivamente ordenado a receber e a exprimir a graça, em função dos desígnios de Deus inscritos na criação e plenamente revelados por Cristo nosso Senhor. A resposta continua. São, pois, compatíveis com a essência da bênção dada pela Igreja somente aquelas realidades que, de per si, são ordenadas a servir a tais desígnios. Por tal motivo, não é lícito conceder uma bênção a relações ou mesmo a parcerias estáveis que implicam uma prática sexual fora do matrimônio, ou seja, fora da união indissolúvel de um homem e uma mulher, aberta por si a transmissão da vida, como é o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo. Além disso, já que as bênçãos sobre pessoas possuem uma relação com os sacramentos, a bênção das uniões homossexuais não pode ser considerada lícita, enquanto constituiria, de certo modo, uma imitação ou uma referência de analogia do matrimônio, dado que não existe fundamento algum para assimilar ou estabelecer analogias, nem sequer remotas, entre as uniões homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimônio e a família. Continua o texto. Em relação com a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, de 2016, o cardeal italiano Carlos Caffarra, o cardeal americano Raimund Burke e os cardeais alemães Walter Brandmüller e Joachim Meissner apresentaram 5 dúvidas ao Papa, especialmente sobre a readmissão à Eucaristia dos divorciados e casados no civil e sobre a validade do ensinamento proposto pelo Papa São João Paulo II na encíclica Veritatis Splendor. Os cardeais não receberam uma resposta direta a essas dúvidas, apenas uma declaração indireta através de uma publicação editada pelo cardeal Francesco Cocopalmerio,
na época presidente do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos. No livro de 2017, intitulado Capítulo 8 da Exortação Pós-Sinodal Amoris Laetitia, acompanhar, discernir e integrar as dificuldades, o cardeal que participou do sínodo sobre a família, como chefe de um descatério da Cúria Romana, argumentou que a doutrina católica foi respeitada na Amoris Laetitia. Teve também a dúvida no pontificado do Papa Bento XVI. Em 2012, durante o pontificado do Papa Bento XVI, surgiu uma dúvida sobre a possibilidade de os diáconos se juntarem aos sacerdotes na renovação dos votos sacerdotais na missa crismal. A esse dúbio, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos respondeu negativamente, explicando que o próprio Concílio Ecumênico Vaticano II, quando fala dos diáconos, distingue-se dos sacerdotes e define a sua natureza. Portanto, só os presbíteros são chamados na missa crismal a renovar as promessas sacerdotais, os quais participam em união com o bispo no mesmo sacerdócio e ministério de Cristo. 4 anos antes, em 2008, ainda durante o pontificado do Bento XVI, a Congregação para a Doutrina da Fé interveio num dúbio relacionado com a celebração do batismo. Houve 2 perguntas. A primeira dizia: é válido o batismo com as fórmulas eu te batizo em nome do Criador e do Redentor e do Santificador? E eu te batizo... A segunda perguntava o seguinte: as pessoas para as quais o batismo... eu te batizo em nome do Criador, do Libertador e do Sustentador? Essa foi a outra. A segunda perguntava as pessoas para as quais o batismo foi celebrado com essa forma: deve ser batizado de forma absoluta? As respostas foram negativas no primeiro caso e afirmativas no segundo. Certo? Muito bem. Gostaria de comentar, nosso tempo está passando aqui, eu gostaria de comentar a respeito sobre essa notícia. Ainda não tem a notícia completa, vocês podem conferir no ACI Digital. Aqui eu não publiquei a notícia completa referente a esse assunto, tá certo? Essas dúbia ou dúvidas em latim, são interessantes, e mais interessantes ainda são as responsas da Santa Sé. É importante a abertura da Igreja Católica a responder sobre certas questões duvidosas, os bispos, assim como nós leigos também, Estas restrições à missa tradicional, no documento Traditionis Custodes, sinceramente não dá para aceitar, Eu já comentei isso aqui e mantenho o que disse. Porque se for para restringir a missa antiga, deve-se muito mais restringir a missa nova, Sobre as uniões do mesmo sexo, a Igreja não tem o poder de conceder bênçãos e às uniões entre pessoas do mesmo sexo. A bênção seria justamente o consentimento dessas pessoas ao matrimônio. E isso já começou a ser discutido no Sínodo dos Bispos, em uma discussão mais favorável ao assunto. Mais favorável ao assunto, nesse Sínodo dos Bispos agora. E quando em 1995 o então cardeal Ratzinger respondeu um dúbio a respeito da negação da ordenação de mulheres, deveria ser considerado definitivo, ele respondeu afirmativamente, que não. E agora também o sínodo começou a se discutir, mais uma vez, sendo mais favorável a esse assunto. Mas veja o que o Papa São João Paulo II disse em 1994 num documento chamado Ordinatio Sacerdotalis. Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto de máxima importância, que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Tá? Esse documento, inclusive, ele está no site do Vaticano, assim também como no nosso blog Defesa Católica. Tá? Bem, meus irmãos, e o que nós temos que fazer nesse sentido é rezar. É o que nos resta, é rezar. Tá bom?
Ainda tinha notícia dos padres, não vai dar tempo hoje. Eu vou deixar para uma próxima oportunidade para a gente comentar sobre esse assunto. Tá certo? Muito bem, vamos aos nossos momentos de pedido de oração. Eu gostaria de rezar então por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, meu irmão, a minha tia Maria Fernanda dos Santos e também a Maria Belmiro Bento. Pela recuperação da saúde de Dona Romana Maria de Jesus, por Dona Sulema, por Dona Ana Lúcia, pelo Paulo Luiz, pelo Monsenhor Guilherme, pela Carla Cibele, né, pelo avô e a mãe do José Luiz, pela cura e libertação da Isaura Fabiana, por Adriana Araújo e também por Dona Judite Júlia. Pelos que estão desempregados, a Dona Ana Lúcia, o Paulo Nazário e este que vos fala, né? Em especial Cleverson, Edinaldo Alexandre e Valdir, que é esposa e filho da Dona Judite Júlia, rezemos também para que o aborto não seja aprovado no Brasil. Rezemos também pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, e em especial pela 16ª Assembleia Geral Ordinária dos Bispos, né, dedicada à sinodalidade, que começou ontem, no dia 4 de outubro. Tá? Rezemos também pela santificação do clero mundial, pelos padres da Nicarágua, eu não comentei aqui, mas os padres que foram mortos na Nicarágua, certo? A gente reza não só por estes que morreram, mas também por todos os sacerdotes, pela igreja, de uma forma geral, na Nicarágua. Tá? Pelos diáconos, rezemos em especial por Marinaldo Souza e também pelo diácono Carlos Foiani. Por todos os leigos, em especial pelos nossos amigos e amigas de qualidade, a Dona Vera Lúcia e a Luciclécia, pelo nosso apostolado de defesa católica, né? Assim também como a gente também deve rezar pela união de todos os cristãos, a única igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, e assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Convido os nossos irmãos e irmãs a rezarem junto comigo as principais orações da nossa fé, na língua oficial da Igreja Católica. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, advenientur nomen fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, agradeço então a audiência de vocês e mais esse nosso programa Notícias Católicas com Comentários. Tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e desejo a todos e todas uma santa noite. Até a próxima. Salve Maria.